Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos para celebrar este momento tão bonito do nascimento da igreja. Estamos aqui para celebrar a liturgia, meditar a liturgia dominical, falando um pouco sobre essa grande festa que é a solenidade de Pentecostes, o nascimento da Santa Igreja. Mas antes eu gosto sempre de lembrar você de inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda. Se já foi inscrito, compartilhe esse vídeo com outros e outros grupos, com sua lista de transmissão, para assim podermos difundir essa mensagem de amor, essa mensagem que a liturgia nos traz. Nós celebramos hoje a festa de Pentecostes, a festa conclusiva do tempo da Páscoa. Com o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca-se o início da missão do nascimento da Igreja de Jesus Cristo. As leituras bíblicas nos falam justamente desses fatos. Na primeira leitura, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, Lucas descreve como um fato solene, acontecido em Jerusalém na festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes era justamente aquela celebração após os 50 dias, após a Páscoa, a festa da Páscoa. Eles celebravam a festa das colheitas, os judeus. E é justamente aí que o Espírito presente no início da vida pública de Jesus, ele inicia a atividade missionária da igreja, impulsionando estes homens e mulheres para difundir a palavra, difundir os acontecimentos da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo, ele transforma profundamente os apóstolos e une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas. Inúmeros ouvintes naquele dia, eles pedem o batismo, ou seja, eles aderem ao cristianismo que estava ali nascendo. O Pentecostes, como disse anteriormente, era uma festa judaica já muito antiga, celebrada 50 dias após a festa da Páscoa. Inicialmente, era uma festa totalmente agrícola, que agradecia a colheita do trigo e oferecia, assim, as primícias. Depois ela passou a ser celebrar, na verdade, a chegada do povo de Israel no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. Tornou-se a festa da lei, tornou-se a festa da aliança. Lucas, então, ele queria afirmar que na festa da entrega da lei de Moisés, recebemos então a nova lei de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Daí apresentar os mesmos fenômenos que aconteceu lá no Monte Sinai: trovões, ventos fortes, chamas de fogo, várias línguas. Quer ensinar que a igreja, ela é destinada, ou melhor, ela está destinada a todos os povos, não apenas os judeus, mas em todos os lugares, em todas as nações, sem barreira de línguas, sem barreira de raça, sem barreira de nações. Lembra aquela torre de Babel? Lá ninguém mais se entende e se afastam uns dos outros. Aqui, o Espírito Santo inicia um movimento inverso. Todos falam uma língua que todos podem compreender. Formam uma única família, a família de Jesus Cristo, onde todos se entendem, onde todos se amam, onde todos se comunicam. Que maravilha! Não devemos tomar esse texto muito ao pé da letra, mas devemos entender a mensagem. Apresenta a igreja como a comunidade de irmãos reunidos na causa de Cristo, reunidos por Jesus Cristo e animadas pelo Espírito do ressuscitado, que testemunha na história o projeto libertador de Jesus Cristo.
A segunda leitura, São Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele recorda a ação do Espírito Santo na comunidade. A igreja unida em Cristo, formando um só corpo na diversidade de dons, na diversidade de ministérios que se manifestam para o bem comum de toda a igreja e de todos os povos. O Evangelho segundo São João, no capítulo 20, versículo de 19 a 23, João situa a recepção do Espírito Santo na Galileia, no anoitecer do dia da Páscoa. Jesus ressuscitado, ele vai ao encontro dos apóstolos, oferece a paz aos apóstolos e os plenifica com os dons do Espírito Santo. O anoitecer, as portas fechadas, o medo, revelam a situação de uma comunidade desorientada, uma comunidade insegura, porque estavam tristes, amedrontados pelo que tinha acontecido com o Mestre, pelo que tinha acontecido com Jesus, a crucifixão. Entretanto, Jesus aparece no meio deles. É importante a gente ressaltar isso, no meio deles. Jesus é o centro, Jesus é a razão do ser da comunidade, daquela comunidade existir, de nossa comunidade existir. E Jesus ali lhes deseja a paz, lhes deseja o shalom. O que significa aí esse shalom? Serenidade, tranquilidade, confiança, para que os discípulos possam superar o medo, superar a insegurança e partir para a missão, sair daquele lugar que paralisa, daquele lugar que deixa as pessoas inertes por causa do medo. Em seguida, Jesus lhes mostra as mãos, lhes mostra o lado. São sinais de entrega total e amorosa do próprio Cristo, dele, na cruz. Comunidade que percebe quem é o Divino Mestre. Jesus então comunica o Espírito com um gesto de soprar sobre eles, soprar sobre os discípulos. Com o sopro de Deus lá na criação, o homem de barro, ele adquiriu vida. Com este sopro de Jesus, nasce agora o homem novo, o homem cheio do Espírito Santo. Finalmente, Jesus explica então para eles a missão que eles precisam ter, a missão dos discípulos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Embora as perspectivas de João e de Lucas sejam perspectivas diferentes, a finalidade é a mesma. Ambos mostram que o Espírito Santo, que acompanhou a missão, a ação missionária de Jesus, continua assistindo à ação missionária da igreja. O Pentecostes, meu irmão, minha irmã, ele continua. Diante desses fatos grandiosos, talvez invejamos a sorte dos apóstolos e esquecemos que o Pentecostes, ele continua ainda nos dias de hoje. Em nossa vida, houve um Pentecostes. Animados pelo dom de Cristo ressuscitado no batismo e fortalecidos pelo Espírito Santo na crisma, que nós recebemos a unção, recebemos a força para sermos missionários, somos enviados ao mundo como mensageiros da paz, como mensageiros da reconciliação. Na igreja, o Espírito Santo é a alma, ele é a alma da igreja. Faz nascer a igreja e sempre renova a igreja ao longo dos tempos, com dons, com carismas. Na missão, como o Pai me enviou, eu vos envio, o Cristo é, ou melhor, o cristão, ele é um enviado para viver e contagiar a paz, às vezes tão ausente no mundo que vive em guerra, para experimentar o perdão e a misericórdia, atitudes da igreja no mundo, a ser construtores da comunidade, de uma comunidade renovada, de uma comunidade cheia de Deus. E tudo isso na mesma linguagem. Todos se entendem, todos falam
a mesma língua. Que língua? A linguagem do amor, a linguagem que é capaz de todos somos capazes de entender. O Espírito, na aurora da Igreja, deu a todas as nações o conhecimento da divindade e reuniu a variedade das línguas na confissão da mesma fé, diz o prefácio da missa de hoje. Ele ilumina nossos passos, nosso agir, nossas escolhas. Ele nos dá coragem e alegria para sermos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Saibamos, meu irmão e minha irmã, entender que essa língua comunicada pelo Espírito Santo, ela é comunicada não só lá na comunidade apostólica, mas a cada dia em nossa vida. E nós, como mensageiros de Cristo, como discípulos do Divino Mestre, nós precisamos também comunicar aos outros, a todos, essa linguagem de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Tenha um santo domingo, uma semana repleta de muita paz e não se esqueça, comunique a linguagem do amor. Fique em paz.